A Polícia Federal desenvolveu agora a utilização de isótopo estável, tipo DNA, para permitir a localização da origem da madeira apreendida e exportada. Então, revelaremos nos próximos dias o nome dos países que importam essa madeira ilegal nossa, através da imensidão que é a região amazônica, porque daí, sim, estaremos mostrando que esses países, alguns deles que muitos nos criticam, em parte, têm responsabilidade nessa questão. Com essa declaração, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou a reunião de cúpula dos BRICS, o grupo de países que inclui, além do Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, para pressionar os países que criticam a política ambiental de seu governo. Segundo ele, essas nações compram madeira tropical extraída ilegalmente. Em 2017, a Polícia Federal apreendeu 2.400 metros cúbicos de madeira, que seria vendida para países como Alemanha e França, que lideram a campanha internacional de proteção da floresta. Eles cobram um compromisso político firme e renovado por parte do governo brasileiro para reduzir o desflorestamento. Afirmam esperar que isso se reflita em ações reais imediatas e que é legítimo o interesse da Europa em consumir alimentos produzidos de forma justa, ambientalmente adequada e sustentável. Mas ao levantar suspeitas sobre o comércio de madeira com os europeus, o presidente acabou por pressionar o mercado e os produtores brasileiros. Atualmente, 80% da madeira amazônica ou de Mata Atlântica são dirigidas ao mercado nacional, e somente os 20% restantes vão para fora. E nos dois casos, porém especialmente nas exportações, há uma série de normas para monitorar a origem do produto, o que não impede a ocorrência de fraudes. De acordo com as investigações, o grupo forjou documentos para conseguir aprovar 2 projetos de manejo no valor de 6 milhões de reais. Afinal, como funciona o mercado de madeira e qual é a responsabilidade dos importadores ao comprar madeira de origem ilícita? Como a afirmação do presidente repercute entre os produtores de madeira no Brasil? Essa declaração pode restringir ainda mais o mercado, que tem queda progressiva de vendas ao longo dos últimos anos? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o Adalberto Veríssimo, pesquisador sênior e cofundador do Imazon, e com o Roberto Pupo, presidente da Associação de Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará. Fique com a gente. Beto Veríssimo, para a gente começar, vamos explicar para o pessoal como é que funciona, tanto para vender para fora do Brasil, quanto para o mercado interno, como é que funciona? A Amazônia é uma grande produtora de madeira tropical nativa, né? Existem duas, basicamente o mercado de madeira no mundo ele é dividido em 3 segmentos. Nós temos as madeiras tropicais, chamadas madeiras duras. Temos o mercado de madeiras plantadas, eucalipto e pinos, por exemplo, que é muito plantado no resto do Brasil, e tem as madeiras temperadas, as madeiras da Finlândia, dos países europeus, principalmente, na Rússia, Canadá é um grande produtor de também madeiras plantadas, só que madeiras plantadas de climas temperados. Há um declínio das madeiras tropicais no mundo, o mercado está mudando já há algum tempo, saindo de madeiras tropicais por várias razões, não só por questão ambiental, embora essa questão é cada vez mais premente, mas também por mudanças tecnológicas. Cada pessoa que, no passado, no Brasil, as pessoas tinham em casa muitos móveis de madeira da Amazônia ou da Mata Atlântica, e hoje é muito mais comum as pessoas, principalmente quem mora em apartamento, ter MDF, que são esses móveis planejados. Esse MDF é feito de madeira plantada, não tem nada a ver com madeira nativa, não tem nada a ver com a derrubada de jatobás, de maçarandubas, de angelins e madeiras centenárias que tem na Amazônia. O Batalhão de Policiamento Ambiental apreendeu 2.000 metros cúbicos de madeira ilegal no Rio Manacapuru. Então, primeiro é importante entender essas diferenças, né, de produtos de madeira. A madeira tropical nativa da Amazônia,
ela teve o seu auge na década de 90. Em 1998, o Brasil, a Amazônia brasileira, representava aí mais de 80%, 85% de toda a madeira nativa extraída do Brasil, né? E naquela ocasião a gente produzia 28 milhões de metros cúbicos de madeira em tora. Isso, para ter uma ideia, é mais ou menos 7 milhões de árvores. Em média, uma árvore se aproveita 4 metros cúbicos de madeira em tora. Então eram 28 milhões. Em 2004, essa produção caiu para 24 milhões. E em 2010, que foi o último grande levantamento feito pelo Serviço Florestal Brasileiro em parceria com o Amazon, eram 14 milhões de metros cúbicos. Então a produção de madeira está caindo e continua caindo, né? Hoje não deve ter passado, hoje deve estar entre 12 e 14 milhões de metros cúbicos de tora. Então essa madeira ela é extraída na Amazônia, ela é processada na Amazônia, ela é transformada da tora, a árvore é transformada em tábuas em geral, né? Essas tábuas, pranchas, são vendidas no mercado doméstico largamente. 80% de tudo que é extraído na Amazônia é vendido dentro do Brasil. Apenas 20% é exportada. Ao contrário do que muita gente pensa. As pessoas acham que a madeira da Amazônia vai para os Estados Unidos. De fato, ela vai muito mais para São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, do que para a Europa. O estado de São Paulo consome mais madeira do que qualquer país europeu. Então, é assim que funciona o mercado. Para a Europa, a nossa madeira amazônica, ela é vendida principalmente na forma de piso, de decks, com algum grau de beneficiamento, com algum grau de agregação de valor. O mesmo vale para os Estados Unidos, né? Não se exporta madeira em tora, e cada vez menos se exporta só a tábua, só a prancha. Geralmente acaba tendo algum grau de agregação de valor. Agora, Beto, dessa madeira toda que é vendida tanto internamente quanto para o exterior, dá para a gente saber qual é o percentual de madeira que é vendida legalmente e qual percentual é madeira de extração ilegal? Olha, eu diria o seguinte, essa questão da ilegalidade da madeira, ela tem a sua complexidade de se atribuir toda, vamos dizer, taxar claramente o que é ilegal, mas eu diria que nas últimas 3 décadas a extração de madeira nativa na Amazônia tem atingido patamares de ilegalidade em torno de 70%. Isso tem múltiplas maneiras de definir ilegal. Primeiro problema que tem com ilegalidade é eventualmente você ter tirado madeira de um local sem manejo. Então, mesmo quando o manejo está no papel, na prática ele não existe. Então, quando se faz fiscalização, investigações, acabam identificando a origem legal. Empresários do setor madeireiro criavam empresas e conseguiam a licença, mas usavam apenas parte dos créditos com madeira legal. O resto era vendido para outras empresas para camuflar madeira tirada de terras indígenas, unidades de conservação e áreas de reserva. Mas eu diria o seguinte, a madeira que é vendida para o mercado doméstico, o mercado nacional, tem uma proporção muito maior de legalidade do que a madeira exportada, porque a madeira exportada ela passa por mais rigor, ela tem o rigor. O importador, geralmente, ele procura ter uma maior exigência de importação. Por exemplo, nos Estados Unidos existe um chamado Lease Act, que é um ato de ordem legal do sistema de importação americana, que responsabiliza o importador americano caso ele compre alguma madeira de origem de qualquer país tropical que seja ilegal, o comprador americano é corresponsabilizado. Então eles são super preocupados com a importação de madeira que possa ter alguma legalidade. Eles querem garantir que a madeira saia do país de forma legal. Inclusive, se espera-se qualquer exportação oriunda de qualquer país, essa questão da legalidade seja resolvida, né? Um assunto muito particular do Brasil, tendo em vista aos injustificáveis ataques que nós sofremos no tocante à nossa região amazônica. Bom, e nesse contexto, o presidente Jair Bolsonaro foi à reunião dos BRICS e apontou o dedo para os países que importam madeira do Brasil. Os países que importam são da Europa e também os Estados Unidos. Disse que a compra é ilegal. Qual é o impacto disso no mercado? Eu acho que isso vai ter um reflexo brutal sobre o mercado de madeira. Quem que vai querer comprar madeira do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, depois da declaração do presidente? Porque se ele mesmo está dizendo
porque o Brasil está exportando madeira ilegal para esses países, isso cria uma dúvida muito grande, e acho que isso vai ser fatal para esse mercado. Esse mercado já está declinante. As exportações de madeira da Amazônia, em 2008, elas alcançaram mais de 800 milhões de dólares, mas estamos falando só das exportações do estado do Pará, que é o maior exportador. E agora, em 2019, estava em torno de 200 e poucos milhões de dólares. Então caiu drasticamente. Então eu acho que essa frase é o início do ocaso do setor de exportações de madeira, que é, dentro do setor madeireiro como um todo, o mais legalizado, o mais estruturado, o que agrega mais valor e que também é aquele que procura manejar melhor a floresta, né? Então é claro que pode-se detectar problemas nas exportações, mas é bem melhor do que a madeira a madeira que é destinada ao mercado doméstico, ao nosso mercado, ao mercado nacional. Então, se as exportações estão sob essa dúvida, né, levantada por presidente, dúvida não, afirmação forte de que a madeira está indo ilegal, então eu acho que agora é um pá de cal nesse setor. Eu acho que o presidente, de fato, conseguiu, com essa frase, fazer mais do que o Greenpeace fez muito tempo. O Greenpeace sempre vinha atacando fortemente as exportações de madeira da Amazônia. O Brasil, por outro lado, vinha tentando, ano a ano, melhorar essas regras. Eu acho que tem problemas, mas esses problemas vinham sendo, ano a ano, enfrentados. Tem muita gente séria no setor madeireiro que exporta, empresários de boa fé, gente que está fazendo um bom trabalho. Eu acho que agora todos vão para a vala comum, todos os bons madeireiros e os maus madeireiros estão todos juntos, né? E aí isso é preocupante, porque na Amazônia o setor emprega muita gente, né? Ele é um setor importante. Só para lembrar o seguinte, algumas dessas grandes exportadoras de madeira, elas têm selo do FSC, que é um sistema de maior rigor internacional, de certificação independente. Eles têm contratos de concessão com o governo, por exemplo, empresas que operam dentro das florestas nacionais, um contrato de longo prazo, seguindo as regras da Lei de Gestão de Florestas Públicas. Então, isso tudo eu acho que cria um ambiente agora de bastante incerteza econômica, coloca na vala comum todas essas empresas, as boas e as ruins, e talvez seja uma pá de cal nesse mercado que já estava, por razões estruturais do mercado, reduzindo, né, a sua participação. Já é um mercado que foi, ao longo do tempo, perdendo competitividade. E agora eu acompanho esse sistema há muito tempo, desde os anos 90, eu acho que esse é o momento, essa crise é a maior de todas, eu acho que ela vai ter muitas consequências para o setor de exportação de madeira. Roberto, o IBAMA, em março desse ano, acabou com as inspeções que eram feitas nos portos, né, nessa madeira de exportação, suspendeu os efeitos de uma instrução que determinava que isso fosse feito. Então, na prática, as madeiras estão circulando só com aquele documento de origem florestal, né, para exportação, que é emitido pelos estados. Isso foi um retrocesso do ponto de vista da fiscalização? O Brasil está falhando em fazer o seu dever de casa nesse campo? Sim, o Brasil vinha até 2018 melhorando ano a ano o controle da extração de madeira, principalmente nas exportações. E era de fato uma referência. Quando a gente estava olhando madeira tropical no mundo, os sistemas de monitoramento, de controle do Brasil era o benchmark, era a referência. Com problemas ainda, mas estava muito à frente dos outros países. Então eu acho que essas medidas recentes, que foram muito criticadas pelo Ministério Público, por exemplo, elas diminuem transparência, diminuem o controle, né? Deixam campos de vulnerabilidades que agora estão sendo expostos pelo próprio governo, né, nessa afirmação. Para convencer o presidente do IBAMA a flexibilizar as regras de exportação, madeireiros do Pará alegaram que estavam deixando de fazer vendas porque compradores internacionais exigiam a autorização emitida pelo Instituto, uma garantia de que não estavam comprando madeira extraída de forma ilegal da floresta brasileira. E aí, creio que nós estamos diante da maior crise aí de mercado do setor de exportação de madeira, né, que é uma combinação agora da tempestade perfeita de um mercado que já estava em declínio por razões estruturais
de competitividade do mercado. A imagem do Brasil na área, a Amazônia hoje tem uma imagem ruim no mundo, pois a ideia de que os produtos que vêm da Amazônia vêm de origem ilegal, dos produtos que vêm da Amazônia possam estar contaminados com desmatamento. E agora, sobre esse setor de madeira, a ilegalidade, a ideia de que, de fato, não só tudo isso, mas as autoridades brasileiras afirmando que estão exportando madeira ilegal, que era uma coisa que nunca foi dita, nunca, em nenhum momento. Havia toda uma preocupação das autoridades em tentar resolver, né, o problema, e o setor também ao longo do tempo. Enfim, eu acho que a situação vai tornar esse setor de exportação, vai criar uma crise brutal para esse setor, desses mercados que são os mais importantes, Europa e Estados Unidos, que é o mercado, de fato, que tem maior peso. Os importadores têm uma preocupação grande de garantir não só que a madeira esteja, que a papelada da madeira esteja legal. Imagino que ninguém exporta madeira sem ter uma papelada que esteja com lastro de legalidade, mas ele não quer saber só isso, ele quer saber se de fato aquela madeira que veio de uma certa floresta foi bem manejada. Não é só legalizada, mas bem manejada, né? Então tem uma preocupação grande em garantir essa origem, mas eu não sei te dizer de fato nas investigações como é que eles descobrem isso, né? Então, até porque as regras houve um afrouxamento dessas regras, então pode ser que isso tenha contribuído, mas isso deve ser objeto aí provavelmente agora a gente vai assistir a um processo de investigação maior por parte dos países importadores, isso deve ficar mais claro. É importante, né, que se tem alguma ilegalidade que ela venha à tona, que seja corrigida, que seja punida, né, e vamos ver, né, tem que ter um pouco dos fatos, né, por enquanto tem as frases, né, mas aí os fatos precisam aparecer. Beto Veríssimo, pesquisador do Amazon, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto, um bom trabalho. Muito obrigado, Beto, um abraço. Valeu, gente, bom trabalho para vocês, até mais. Roberto Pupo, o presidente Jair Bolsonaro, naturalmente, durante a reunião dos BRICS, né, numa tentativa inclusive de pressionar quem critica ações do governo, colocou que há venda de madeira ilegal para uma série de países que hoje estão no campo de crítica às políticas ambientais. O quanto que isso efetivamente pressiona esses países e o quanto que isso afeta o trabalho dos senhores? A gente conhece as atitudes do nosso presidente, às vezes, apesar de eu concordar em 90% com ele em várias coisas, às vezes ele é um pouco impetuoso. E eu acho que ele pegou o bonde andando nessa história e acabou dando um tiro no pé. Ao ele dizer que empresas que ele tem nome, parece, né, ou de países que compraram madeira ilegal, ele está dizendo então que ele sabia que a madeira era ilegal, mas essa madeira foi embarcada com documento original oficial do governo brasileiro, né? Nenhuma madeira entra dentro de um navio sem nota fiscal, sem guia florestal, sem documento de embarque. Ou seja, isso é uma impossibilidade. Todos esses documentos são oficiais. Então, eu acho que o presidente deu um tiro no pé porque ele corre o risco desses importadores ou desses países chegarem e falar assim, bom, presidente, e essa documentação toda aqui emitida por IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente Estadual, isso tudo não vale nada? Então, eu não sei direito qual a repercussão, apesar de hoje ter recebido vários telefonemas de importadores que estão preocupados, mas acho que foi, de certa forma, imprudente a declaração do presidente da República. Doutor Roberto, como é que é hoje esse processo, né, de fiscalização e que tipo de documentação o exportador de madeira do Brasil tem que apresentar para enviar o produto para o exterior? Você tem que provar a origem, da onde veio, se foi de projeto de manejo, ou se foi de uma autorização de supressão, por onde ela passou, desde a data da extração. Por exemplo, o cara extraiu a árvore, cortou a árvore em pedaços para fazer as toras, para caber dentro do caminhão,
Depois ele mandou essa tora para uma serraria que cerrou, aí essa serraria mandou aquela tábua para uma indústria que aplanou, aí essa indústria que aplanou mandou para uma outra que vai fazer deck e porta, vamos supor. Obviamente que todo esse processo também pode ser feito por uma empresa só, mas é raro. Normalmente você tem o extrator, a serraria e a indústria final, que faz o deck, porta, piso. Então, isso a gente chama cadeia de custódia, ou seja, são todos os documentos que mostram de onde a madeira saiu e para onde ela foi. No começo do ano, o governo brasileiro flexibilizou as regras para exportação. O pedido foi feito ao IBAMA por madeireiras do Pará em fevereiro. Elas queriam vender madeira para o exterior, apresentando apenas o documento de origem florestal, o DOF. Essas restrições, por exemplo, elas são, de certa forma, inconsequentes ou assim, bobas, porque quando você fica criando um monte de burocracia nas exportações, tu na realidade está criando burocracia para controlar 15% da comercialização, porque os outros 85% são no mercado interno. Mas fora tudo isso que é exigido, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que nos Estados Unidos existe uma norma que chama FLEGT. E na Europa tem uma outra norma, que é lei, que chama EUTR, que é European Union Trading Regulations, que trata da questão da documentação e da legalidade da compra de produtos florestais. Então, além deles exigirem que os importadores atendam às exigências do país vendedor, ou seja, exigências do Brasil, que eles requeram todas as documentações, eles são recomendados também a fazerem uma auditagem. Ou seja, se eles puderem acrescentar como uma terceirização, uma certificação, alguma coisa assim, é melhor. Então, existem várias restrições a nível de exportação. O que o governo deveria fazer na sua avaliação para enfrentar essa questão do desmatamento? Onde é que está o problema e como é que resolve isso? A pauta e as agendas são traçadas do jeito que vocês estão vendo aí. Uma hora é o Ministério do Meio Ambiente, outra hora é o IBAMA, agora nomearam o Mourão para tratar da Amazônia, agora tem um delegado da Polícia Federal e ninguém sabe o que fazer. Então, primeira coisa, tem um problema fundiário grande. Tem assentamento ainda sendo feito por INCRA em área de cobertura florestal. Aí joga um cara no meio do mato e não dão um financiamento para ele porque o título de terra também não saiu. Vai ser legalizado. Qual é o único capital que esse cara tem? É a madeira. Então ele vira para um cara e fala assim, olha, eu vou tacar fogo aqui para plantar soja, abacaxi, sei lá o que for. Só que eu queria vender a madeira que está aqui boa. Tu quer tirar? Então tem todas essas coisas que não existe sensibilidade do governo e não existe, às vezes parece, interesse em querer resolver. Ficam sentados em Brasília, olhando um computador e tentando fazer política florestal. A questão ambiental mesmo se dá aqui. E se você ligar para o IBAMA e perguntar para o Eduardo Bin, qual é o estado que você tem mais problema? Ele vai dizer que é o Pará. A superintendência do IBAMA no Pará tem, em média, 80% mais demanda do que a média das outras superintendências do Brasil. Então, só que você pergunta para o Bin, mas quantas vezes o senhor foi para Belém ou para o Pará? Ele vai falando nenhuma ou uma. Se perguntar para o ministro do Meio Ambiente, ele nunca veio aqui. Se perguntar no Ministério do Meio Ambiente, todas as diretorias, tem alguém aqui da Amazônia, aqui, do estado do Pará, ou em algum cargo diretivo que entenda alguma coisa? Não tem. O superintendente do IBAMA no Pará, nesses 2 anos, foi trocado 4 vezes. Roberto Pupo, presidente da Associação de Exportadores de Madeira do Pará, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Roberto Pupo. Eu quero agradecer vocês pela oportunidade de esclarecer. Eu procuro ter ajudado, esclarecido alguma coisa.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.